Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Vamos analisar um trecho da história do povo de Israel registrada na Bíblia para tirar lições para nós com respeito à manifestação da soberania de Deus, mesmo em meio às confusões humanas. É um assunto assim bíblico tremendo, nós exaltarmos a Deus como soberano, que pode escrever até certo por linhas que nós entortamos. Deus usa as fraquezas humanas para revelar a sua bondade e misericórdia. A graça de Deus se manifesta onde abunda o pecado. Tudo isso acontece debaixo da tolerância de Deus, da soberania de Deus, visando um fim proveitoso. A multiplicação do pecado propicia um terreno fértil para a manifestação da abundância da graça. Você entende isto? A abundância do pecado propicia um terreno fértil para a superabundância da graça. Deus é muito mais glorificado depois da queda do que antes, se o homem não tivesse pecado. A gente sempre pergunta, se o Adão fosse forte, se ele resistisse, se ele não pecasse, se Deus não deixasse o Adão cair, como seria a humanidade? A Bíblia é a história da queda do homem e da restauração, do projeto original de Deus para com a humanidade e da recuperação e restauração desse projeto no final, com muito mais glória num futuro super glorioso. A Bíblia é a história do livre-arbítrio do homem fazendo e acontecendo e de como Deus age, manifestando graça. A gente precisa louvar a graça de Deus. A Bíblia fala do louvor. Há uma glória neste louvor da graça. A gente precisa exaltar a graça de Deus, nos sentindo tão pequenos, fracos, nos sentindo tão falhos e pecadores diante da tremenda, maravilhosa, suprema graça de Deus. A gente precisa exaltar a graça de Deus, que vem trazer a mão estendida de Jesus para o maior pecador, para levantá-lo, erguê-lo e o fazê-lo assentar nas regiões celestes. É muito lindo isso, a gente imaginar a atuação da graça de Deus. O Evangelho é a história da manifestação da graça de Deus aqui no nosso meio. O livro de Atos é como essa graça se propagou e tem sido pregada pelo mundo. E, enfim, a Bíblia toda é muito linda quando nós entendemos o propósito de Deus. Mas agora eu quero trazer uma história muito triste, mas para o final do livro de Juízes, é um livro muito interessante, que retrata a situação da humanidade quando o homem, o ser humano, entrega a sua própria sorte. Mais ou menos o que acontece em nossos dias. Só que, em nossos dias, a libertinagem praticada pelo ser humano é canalizada para um louvor da glória de Satanás. A liberdade que é dada ao ser humano se transforma em libertinagem, que é canalizada
para o controle do mundo por Satanás. Quando ele conseguir controlar o que ele faz já em alguns ambientes, ele não dá liberdade para ninguém mais não. Satanás é um péssimo senhor, ele escraviza as pessoas. Quem está na feitiçaria, nesse ambiente de consagração a Satanás, sabe disso. A opressão que existe quando uma pessoa fica possessa de um demônio, ela vira um cavalo, ela é escravizada por aquele demônio. Deus não faz assim. O Espírito de Deus não tira a nossa liberdade. Nenhuma pessoa que é usada pelo Espírito Santo de Deus pode dizer que é usada em transe. Deus não deixa ninguém em transe sem a nossa consciência. Quem é usado pelo Espírito Santo nos dons espirituais é usado debaixo da sua capacidade mental. Deus não anula a nossa capacidade mental, a gente não fica possesso do Espírito Santo, não existe isso. Deus respeita a nossa individualidade, é maravilhoso entender isto. Então essa história no capítulo 20 de Juízes é uma história muito triste. Um determinado levita, em resumo dessa história, é que está tudo errado. Mas tudo errado na humanidade não foge do controle de Deus. Então o que aconteceu? Um levita saiu aí para buscar a vida, isso lá no capítulo 19, ele arranjou uma mulher, não quis se casar, pegou como concubina, ou seja, um ajuntamento. E isso já não agradou a Deus. O levita saiu do seu lugar, foi para outro lugar onde ele achou que podia viver melhor com a sua concubina. A Bíblia nossa diz que ela se aborreceu dele, dando até a conotação de que tenha sido porque não quis casar direito. Mas em outras versões, acredito que venha lá da Septuaginta, diz que ela lhe foi infiel. E por causa disso, ou ele se aborreceu, ou ela ficou sem condições de estar com ele e foi embora para a casa dos pais dela, lá no sul, em Judá. Passado um tempo, aí uns 4 meses aí, ele foi atrás dela, ele ficou com saudade, sentiu falta, o homem não é bom que esteja só, no sentido sexual, e ele foi atrás dela. Foi bem recebido pelo sogro, e vem aquela história que o sogro quis segurá-lo para ele ficar mais tempo, e ele ficou, e por fim, chateado com o sogro segurando muito, ele saiu mesmo tarde e de uma forma que a jornada não podia ser feita num dia só. Ele saiu como se fosse de tarde, teria que pernoitar no meio da estrada. E coisas aconteceram para que ele fosse pernoitar em Gibeá de Benjamim. É bom a gente lembrar que Gibeá é a cidade de onde mais tarde veio o Saul. O Saul veio de uma tribo de Benjamim, pequena, mas sobrevivendo àquele massacre. Aquele levita foi dormir em Gibeá. À noite, pessoas daquela cidade que não tinham o que fazer, a Bíblia chama de homens de Belial, cercaram a casa onde o levita estava e ele entregou a concubina para que eles abusassem dela sexualmente. Passaram a noite abusando dela, no final da noite, já de madrugada, largaram a concubina ali, aparentemente ela morreu quando estava ali. O levita, com medo, se trancou e só de manhã cedo saiu para ver o que tinha acontecido com a concubina. E como viu que ela estava morta, ele levou para casa, ficou indignado, pegou um cutelo, um facão, dividiu em 12 partes e mandou um pedaço de carne podre. Com o passar dos dias, a carne ficou apodrecida. Para cada tribo, contando a história. Não havia outro meio de comunicação, rádio, escrita, telégrafo, coisa desse tipo, e ele mandou a notícia e não faltou quem levasse. E essa notícia do que tinha acontecido, essa afronta que aqueles homens maus de Gibeá
tinham feito a concubina do levita, aquilo indignou a população inteira, que se reuniu como um só homem. E eles resolveram fazer justiça. Não, nós vamos fazer justiça lá em Gibeá, vamos fazer justiça e matar aqueles que fizeram essa maldade e não vamos voltar para casa. Vamos providenciar comida, vamos fazer um plano e vamos atacar. Quando eles foram atacar Gibeá para punir aqueles homens maus, eles verificaram que a cidade inteira de Gibeá se uniu com aqueles homens maus para protegê-los. A tribo de Benjamim se uniu com a cidade de Gibeá para protegê-los. Então, na verdade, foi uma guerra de todo o país contra os benjamitas. Os benjamitas já eram meio oriçados e atiçados para a briga, e eles gostaram. Vamos ver, aqui nós estamos bem preparados, 26 mil homens que puxavam da espada, fora alguns outros. Então, eram 400 mil de todo Israel contra cerca de 26 mil de Benjamim. Pela lógica normal, a quantidade maior venceria com facilidade, mas não foi o que aconteceu. Eles consultaram a Deus. Quem subirá primeiro? Judá. Foram no primeiro dia e foram derrotados, morreram 22 mil pessoas, a maioria talvez de Judá. No segundo dia, aí perguntaram, Deus, vamos? O Senhor diz, podem ir. E no segundo dia ainda morreram mais 18 mil. Aí eles vieram, jejuaram, se consertaram. Senhor, por que isso aconteceu? A gente continua. O Senhor diz, continue. E aí eles partiram da terceira vez para a guerra e dessa vez deu tudo certo e praticamente acabaram com a tribo de Benjamim. Sobraram somente 600 jovens que conseguiram fugir. Bem, naquela guerra toda, cerca de 100 mil pessoas morreram. Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Um morticínio tão grande, inclusive de mulheres, crianças. A verdade é que o país inteiro estava no pecado, contaminado. Deus queria permitir uma confusão que aconteceu por causa do pecado deles todos. O pecado do levita, o pecado da concubina, o pecado daqueles homens maus de Gibeá, o pecado dos líderes e anciãos da cidade de Gibeá, o pecado dos líderes e anciãos de Benjamim, o pecado de Israel, da soberba, de que eles iam fazer justiça por conta própria, o pecado dos homens de Judá, que também talvez fossem soberbos tanto quanto os de Benjamim. Então Deus permitiu naquela confusão toda morresse tanta gente para que aquilo chocasse os israelitas, eles ficassem sacudidos com aquilo que aconteceu, para eles entenderem que o salário do pecado é a morte. E aconteceu para que eles soubessem que não é para o povo de Deus andar no pecado por conta própria, é para buscar a direção de Deus. Então, uma calamidade tão grande que se abateu sobre o povo de Israel teve a permissão de Deus, porque eles andavam todos errados. Havia necessidade de um morticínio para sacudir, despertar aquela gente. A tribo de Benjamim quase desapareceu. Era Deus querendo mostrar muita coisa para eles. Desse restante de Benjamim, depois veio o Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E a história ficou registrada para que todos nós nos alertemos com relação a esse aspecto. O pecado é caro, a consequência do pecado é morte, e Deus quer que a gente entenda isso. O povo de Deus hoje está brincando com o pecado. Deus vai permitir algo semelhante acontecer no Brasil para sacudir, morrer muita gente e despertar
aqueles que são de Deus, que estão afastados dele. Então, procure entender que tudo que acontece tem um propósito. Rússia e Ucrânia, Deus tem um propósito com aquilo. A Ucrânia estava mal, abrigando pecado de todo tipo. Os cristãos se conformando com o pecado na Ucrânia. Aí, tudo está acontecendo lá para despertamento espiritual. Deus continua soberano no mundo inteiro. Ele que permite a perseguição aos cristãos na China, ele que permitiu em Israel, vai permitir no Brasil. O Senhor está no controle de tudo, ele dirige a história. Deus continua soberano, mesmo apesar de nossas confusões humanas, mesmo apesar de nossas carnalidades e interesses humanos. Deus continua querendo escrever alguma história válida e eterna com tudo o que acontece. As lições duras nos ensinam coisas preciosas. Vamos entender isso. Guerras são resultado do pecado do ser humano. Deus permite as guerras, Deus dirige as guerras, Ele é Senhor das guerras, dos exércitos. Deus quer que tudo isso desperte e sacuda o povo, que se volte para Ele. Deus nos quer, e aqui na terra nós vamos passar por tudo isto. É Deus nos preparando para o caminho da eternidade. Procure aprender, tirar lições para você estar no caminho certo e sabendo que Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus.